Criador do mundo inteiro, por vosso Filho Cordeiro, Jesus nosso Senhor, uma fonte inesgotável, força incomparável de bondade e compaixão, misericórdia divina, luz que ilumina e consola o coração. Para sempre cantarei tua misericórdia em forma de oração. Ó eterno Pai, eu canto, sois Deus imortal, sois santo. Ó meu Deus de amor e de perdão, misericórdia, o amor de Deus que me salva, que sempre acolhe minha alma, doce esperança do pecado. Misericórdia, a luz que nunca se apaga, a mão de Deus que me afaga, cuida de mim, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos neste segundo dia da novena, também já às vésperas de celebrarmos a nossa vigília pascal, rezando hoje o texto da Divina Misericórdia, também a novena na intenção que o próprio Senhor Jesus nos deixou. Aqueles que eventualmente precisam muito da confissão, o Padre Silvio ainda está atendendo as confissões aqui na sacristia, algumas pessoas ainda vão ter esse tempo de se confessar. As palavras que Jesus pede a Santa Faustina para esse segundo dia: hoje traze-me as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulhe-as na minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportarem a amarga paixão. Por elas, como por canais, corre sobre a humanidade a minha misericórdia. Vamos rezar novamente juntos esse texto, aqueles que têm o livrinho, intenção no segundo dia, ou no diário número 1212. Hoje traze-me as almas dos sacerdotes e religiosos e mergulhe-as na minha insondável misericórdia. Elas me deram força para suportar a amarga paixão. Por elas, como por canais, corre sobre a humanidade a minha misericórdia. Muito bem, podem sentar, vamos refletir um pouco sobre essa intenção que o Senhor Jesus deixa para nós nesse dia, nesse segundo dia, que, como falava ontem, acompanhamos também ainda o Cristo no sepulcro, acompanhamos ainda essa dor da humanidade que, angustiada, vivencia a morte do Salvador. O autor da vida foi morto, está sepultado. Por nós sofre e espera o sepulcro na mansão dos mortos. E nós, como humanidade, por um instante podemos pensar que estamos sem esperança. Ontem rezávamos por toda a humanidade, lembrando em especial a nossa realidade pecadora. Realidade essa que nos conduz ao sepulcro, nos conduz à sepultura, à pedra fria, consequência dos nossos pecados. E por estarmos lá, vivenciamos essa noite de escuridão e trevas, que foi o sepulcro de Jesus. Essa é a grande noite da humanidade, mais terrível de todas, porque o autor da vida, o Senhor do mundo, o nosso Rei, foi morto por nossos pecados, e aquele que era a esperança para a humanidade, aquele que veio trazer a boa notícia, foi retirado do meio de nós pela maldade dos homens, pela nossa maldade. Nessa angústia desse dia, rezamos pelos religiosos e pelos sacerdotes.
religiosos e religiosas e também os sacerdotes. Estas almas que, como diz o Senhor, o dão força para suportar a amarga paixão. O que significa rezar pelos sacerdotes e também pelos religiosos e religiosas nesse dia? Significa rezar por aqueles que, como única esperança, têm o Senhor na sua vida. Não tem ninguém nesse mundo em quem se apoiar. Não coloca a sua esperança em ninguém nessa terra, a não ser no Senhor. E nesse dia, o Senhor está morto. Nesse dia, enfrentam talvez a crise da sua vocação. Porque se Cristo não ressuscitar, vã é a nossa fé. E mais triste ainda será a realidade daqueles que quiseram se consagrar totalmente a Ele. Em primeiro lugar, os discípulos, aqueles que seguiram Jesus por 3 anos, colocaram seus passos nos caminhos do Senhor, colocaram a sua esperança em Jesus. E se Jesus não ressuscitar, perderam 3 anos de sua vida. Já na vida dos sacerdotes e dos religiosos, se não for a ressurreição de Jesus, seu trabalho é vão. A sua castidade, o seu celibato, a sua vida dedicada a Deus seria vazio. E por isso, rezar neste dia, onde a humanidade se encontra sozinha, lembrando dos sacerdotes e dos religiosos, é lembrar daqueles que mais colocam a sua esperança no Senhor, que por vocação são chamados, em primeiro lugar, a viver a sua união esponsal com Cristo. Dedicar a sua vida totalmente a Jesus e esperar somente dele a sua esperança. Claro, procurar ser sinal do amor de Jesus no mundo, ser sinal da salvação, ser também distribuidor das graças e bênçãos do Senhor, como escutamos, pois o próprio Jesus diz, pelas almas dos religiosos e dos sacerdotes, como por canais, corre sobre a humanidade inteira a minha misericórdia, porque em primeiro lugar, diante do povo, os sacerdotes e os religiosos e religiosas são chamados a ser semeadores da misericórdia do Senhor. É a missão deles amar os irmãos como Jesus nos ama. Por isso, muito importante, claro, intercedermos pelos sacerdotes, pelos religiosos, para que de fato exerçam essa vocação de serem semeadores do amor e da misericórdia de Jesus. Se algum da nossa família, alguém da igreja nos ofende, não nos ama do jeito que Jesus nos amaria, não nos trata bem, nós perdoamos com mais facilidade. Mas se é uma freira, como a gente diz, ou o padre que não age com misericórdia para conosco, ficamos terrivelmente ofendidos. Muitas vezes falamos mal da igreja a partir da experiência que tivemos com os padres, com os religiosos, as religiosas. Por quê? Porque, sem dúvida, a missão deles, em primeiro lugar, ser sinal do amor de Cristo, é a nossa missão, em primeiro lugar, ser semeadores da bondade, da misericórdia de Cristo no mundo. Mas também eles são humanos e pecadores, pertencem às intenções que nós colocamos ontem nessa novena, por toda a humanidade, em especial os pecadores. Os padres e os religiosos e religiosas são parte desse grupo dos pecadores. Mas por vocação, por mandato divino, são chamados a ser no mundo esse sinal do amor de Cristo. Claro, isso dá a eles uma missão mais importante, no sentido de destaque, de se colocarem na frente do povo. Temos os leigos, os responsáveis pela comunidade, são muito importantes, e os responsáveis por aquele grupo, aquela pastoral. Mas o padre está à frente da paróquia inteira. Então, se o pai afeta a família, o padre afeta a paróquia. Nesse sentido, as experiências que nós temos, sejam elas boas ou ruins, vão ter uma proporção muito maior quando acontece com alguém que está diante do povo. Esperamos que, claro, mais experiências, expectativas e atitudes boas nós encontremos na nossa vida. E quando encontrarmos situações desagradáveis por parte dos religiosos, dos sacerdotes, pensemos, tenho eu rezado por esse Filho de Deus que o serve de todo o coração? Tenho eu lembrado
de interceder, pedir pela fortaleza da vocação desse irmão, dessa irmã, que é chamado a servir a Cristo na frente do povo, porque, sem dúvida, né, são responsáveis por muito. A quem muito foi dado, muito será cobrado, diz Jesus no próprio Evangelho, e por isso existe uma responsabilidade muito grande, né, por parte dos religiosos, dos sacerdotes, e precisam também de muita oração do seu povo, que vai igualmente defender a dignidade desse sacerdote e vai procurar também reconhecer nele as atitudes de Cristo, interceder por ele quando tal atitude, tal testemunho falhar. Muito importante, igualmente, nós, na nossa sociedade, na nossa família, valorizarmos a vocação religiosa, a vocação ao sacerdócio. Porque se nós, na nossa família, não valorizarmos tal vocação, significa que não estaremos também cultivando aquelas sementes do chamado que eventualmente Deus estará colocando no meio do nosso povo, na nossa família. E de repente tem um filho, um parente que até pensa em ser padre, mas escuta da parte dos pais, dos tios, piadinhas, ofensas, críticas, fofocas e julgamentos. Essa pessoa pensa: será que eu vou seguir esse caminho que não é respeitado pela minha família, que não encontra boas referências na minha própria família? E aquela vocação que estaria surgindo ali, logo foi pisoteada pela falta de caridade que às vezes nós temos com os ministros da igreja. Por isso, Santa Faustina, ao nos colocar nesse segundo dia, por mandato de Jesus, a intenção de rezarmos pelos sacerdotes, está também nos dando essa missão de lembrarmos do quão importante é defendermos essa dignidade dos servos do Senhor, que na noite escura da humanidade, no dia do sepulcro de Cristo, são chamados a perseverar e a manter a fé. E assim também na vida do povo de Deus, muitas vezes se sentindo sepultado, sem esperança, sem fé, com crise, porque acontece na vida de cada um. Vai recorrer ao sacerdote, à religiosa, ao religioso, pedindo uma palavra de luz, de conforto, de fé e de esperança. E às vezes aquele irmão, que vai ser o padre, que vai ser a irmã religiosa, estará passando por uma situação muito difícil, mas em nome da fé, é chamado também a ajudar aquela outra pessoa a apontar o caminho de Cristo, a dar esperança, a ajudar a recordar a graça do Senhor, que nos deixou todo o seu Evangelho, nos deixou a sua mensagem, nos deixou a sua promessa, mas também por um dia e uma noite esteve ausente da humanidade. Ou melhor, já que falava ontem do calendário judaico, por uma noite e um dia, Cristo esteve ausente da nossa história. Esteve no sepulcro. Os discípulos dispersaram. Muitos duvidaram, provavelmente. Mas a Mãe Santíssima sabia que não era em vão a promessa que Deus fez para ela. Aceita essa espada de dor e com esperança enfrenta essa noite e esse dia, sabendo que não virá uma segunda noite, porque nessa segunda noite Jesus já está ressuscitando. Só existe uma morte na história da humanidade, que foi esse dia em que Cristo passou no sepulcro. Nessa morte, Jesus encerra toda a treva, porque a partir disso, aqueles que colocam a sua esperança nele estarão ressuscitados, não estarão perdidos. Mas isso vai acontecer logo em seguida à liturgia da Páscoa. No entanto, nessa noite da morte, da tristeza, da dúvida, que também bate na nossa vida, nós vamos muitas vezes precisar do auxílio dos religiosos, dos sacerdotes, para que nos ajudem a reconhecer o caminho do Senhor. Afinal, são os sacerdotes, os religiosos, que colocam a sua esperança em Cristo e no mundo são chamados a ser o sinal do amor de Deus, o sinal também de Jesus que não abandona a sua humanidade. Por isso não se casam e não se dão em casamento, para ser o sinal da presença de Deus, o sinal da vida futura. Isso vai custar, sem dúvida, mas também vai dar sentido
ao sinal do Cristo que nos ama e que, inclusive, nas horas de ausência, onde parece que Jesus morreu, onde parece que Ele está ausente, estarão perseverando, estarão ajudando a humanidade a ser sinal de esperança, a buscar o Senhor, a continuar esperando e acreditando contra toda esperança, sabendo que o sepulcro será aberto e a esperança que Jesus deixou na humanidade não ficará sem resposta. Jesus também diz a Santa Faustina: estou te entregando 2 pérolas preciosas ao meu coração, que são as almas dos sacerdotes e das almas religiosas. Rezarás especialmente por elas, e a força delas estará no vosso despojamento. A força das almas religiosas e das almas dos sacerdotes está no despojamento, ou seja, em assemelhar-se a Jesus. Assemelhar-se a Jesus na vida e também na morte, ou seja, nessa entrega total nas mãos de Deus. Entregar-se totalmente nas mãos do Senhor. Por isso, pedimos igualmente nesta noite para que os religiosos e os sacerdotes sejam despojados nas mãos do Senhor, sejam entregues às mãos do próprio Cristo, coloquem a sua esperança, de fato, cada vez mais em Jesus. Claro, vocês como cristãos, como leigos, como casais, também são chamados a colocar a sua esperança em Jesus. Mas nessa terra, tem a família, tem alguém mais próximo que os ajuda a viver essa fé. Já o sacerdote, o religioso, a religiosa sabe que a primeira esperança precisa ser o Senhor. E muitas vezes será também a única. Isso vai dar força ao testemunho, porque faz crescer a fé. Se soubermos deixar-nos moldar por Jesus, se soubermos buscá-lo de todo o coração. E quem tem a sua fé fortalecida, unida a Deus, saberá também distribuir a misericórdia como que por canais sobre toda a humanidade. Porque reconhecendo o amor de Cristo, reconhecendo o despojamento de Jesus, procurará também semear esse amor de Cristo no meio do mundo, no meio dos homens, procurará corresponder a esse amor. Aliás, a vocação religiosa, sacerdotal, se não for uma vocação de resposta ao amor de Deus, será uma vocação muito triste, uma vocação muitas vezes frustrada, porque pela obrigação não se mantém. Precisa ser uma resposta livre, uma resposta generosa, oblativa, ou seja, de doação e de entrega alegre, porque senão as tristezas dessa vida farão de nós pessoas amargas. E é muito difícil ter um padre, um religioso, uma religiosa amargo. Como diz o Papa Francisco, será que tomou vinagre no café da manhã? Porque talvez não encontrou esse amor de Deus, não soube ainda espalhar ao mundo. Pensamos por aqueles que talvez ainda não têm essa alegria de servir, que ainda não são o sinal concreto da misericórdia do Senhor, para que possam também ser fiéis à vocação. E na nossa vida, no nosso mundo, defendamos a vocação religiosa, sacerdotal, promovamos essa vocação na nossa família, porque se não houverem padres e religiosos e religiosas no meio, religiosos e religiosas no meio da nossa sociedade, teremos menos pessoas que apontam para Deus. E pobre do mundo que não tem referência do divino e do céu no meio do seu povo. O maior castigo do povo de Israel era ficar sem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a infidelidade afastou o coração deles. E já não haviam mais profetas por muitos tempos. Então, o povo muitas vezes não sabia escutar o Senhor, porque desviou o seu coração. Se a humanidade, as famílias, tiverem o coração longe de Deus, de onde surgirão também as vocações? Padre Léo dizia que os sacerdotes religiosos precisam muito das famílias para que elas sejam promotoras dessa vocação, para que também fomentem no seu seio pessoas desejosas de servir a Deus de todo o coração e que possam também dar essa resposta generosa ao Senhor. Talvez tem gente que reza: Senhor, chama alguém para servir ao teu reino, mas não da minha família, porque os meus eu quero só para mim.
né? Às vezes nós fazemos essa oração. Senhor, pode chamar para a tua messe, mas na casa dos outros, na minha não. Resposta, né? É um pedido talvez interesseiro. Peçamos ao Senhor, então, por estas almas, para que sejam fiéis, generosas. Lembremos com gratidão daqueles que nos serviram, nos batizaram, nos confessaram, deram-nos a Eucaristia, para que o Senhor também os acolha na sua morada. O padre que me batizou já faz alguns anos que partiu, o padre Germano Nalé, 9 de maio, lá na cidade de Mafra. Depois, padre Mário Arque, primeira Eucaristia. O padre José, que foi pároco de vocês, fez a minha crisma, porque o bispo ficou doente na noite anterior. A nossa gratidão por esses servos de Deus que têm trazido para nós Jesus. E peçamos uma fidelidade cada vez maior, um ardor cada vez mais crescente, para que as irmãs, os padres, os seminaristas, os freis, sejam um sinal concreto do amor e da misericórdia de Deus. Que conheçam a misericórdia do Senhor e espalhem essa misericórdia para a humanidade. Ano passado eu estava num congresso lá em Presidente Prudente e o seu José Barbosa, que é um leigo missionário, disse: padre, fale para os seminaristas para serem padres da misericórdia. E eu falei uma porção de coisa, né? Mas não disse sejam padres da misericórdia. Eu falei um pouquinho mais amplo a coisa, não usei essa palavra. Aí o seu José não ficou contente, foi para o bispo e disse para o bispo: bispo, fala para os seminaristas para serem padres da misericórdia. O bispo disse assim: se os padres não forem padres da misericórdia, então não adianta ser padre, porque se não for pela misericórdia, será padre por quê? Né? Por isso, que sejam almas banhadas pela misericórdia de Deus e mensageiras dessa misericórdia, distribuidoras da graça de Deus, da misericórdia de Deus no coração da humanidade. Vamos agora acolher os pedidos que vocês apresentam para essa novena. Vamos também reafirmar no nosso coração o desejo de pedir por estas almas que decidiram serem tocadas pelo Senhor.